Olá a todos. Hoje eu gostava de meditar convosco um pouco sobre aquilo que está a acontecer à nossa volta e sobre quem está à nossa volta, ou seja, fazer-nos pensar um pouco para além de nós próprios. Okay? Para isso gostava de ler convosco Lucas, capítulo 10, iniciando no versículo 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, para o experimentar, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E normalmente, quando nós fazemos uma pergunta, muitas vezes já temos uma resposta nossa, a nossa opinião. E Jesus, assim, de uma forma sábia, ele devolve aquela pergunta com uma nova pergunta. Ele devolve-a a quem o questionou. No versículo 26, pergunta-lhe Jesus: o que é que está escrito na lei? Como é que tu lês? E este doutor da lei, de facto, tinha uma resposta extraordinária que resumia a lei, assim como Jesus o fez com muita regularidade, como Jesus fez, por exemplo, em Marcos capítulo 12, versículos 30 e 31, Mateus 22, 37 a 39. Então, no versículo 27, nós vemos ele a responder-lhe assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus refere: respondeste bem, faz isso e viverás. Ok? Ou seja, uma grande questão muitas vezes, e nós damos ênfase na necessidade que nós temos de conhecer, e como o conhecimento é tão importante, não é? Em geral e também particularmente na questão de nós percebermos e conhecermos a vontade de Deus, porque muitas pessoas falham porque desconhecem, ok? E assim damos relevo à necessidade de lermos particularmente a palavra de Deus, não é? Mas a verdade é que não basta nós conhecermos a verdade. Nós precisamos de viver a verdade, ok? E ninguém gosta de ser achado em falta. Pelo contrário, nós gostamos de ser bem vistos. E imagino a tentação que foi para aquele homem ficar bem visto perante Jesus, não é? Ele já tinha ouvido a parte de Jesus que tinha dado a resposta certa, não é? Mas melhor do que isso era se Jesus pudesse validar a sua forma de viver. Então, de uma forma de justificar, se calhar, a sua vida, e muitas vezes nós gostamos tanto de nos justificarmos, ele no versículo 29 vira-se para Jesus e pergunta-lhe: quem é o meu próximo? E apesar de hoje em dia nós, se calhar, acharmos esta pergunta como, à primeira vista, uma pergunta que não faz muito sentido, a verdade é que ainda hoje, muitas vezes falamos ou fala-se de alguém para lhe dar valor, o facto desta pessoa ser amiga dos seus amigos, não é? Este homem é amigo dos seus amigos. E isso parece ser uma coisa que lhe dá valor. Mas Mateus capítulo 5, versículos 46 a 48 diz: pois se amardes só os que vos amam, que recompensa vocês vão ter? Não fazem os publicanos exatamente o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, por causa disto, Jesus conta uma história. Versículo 30 diz: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojavam, espancando-o, e se retiraram, deixando-o meio morto. Jerusalém fica a cerca de 745 metros de altitude. Jericó fica a 258 metros abaixo do nível do mar, no Vale do Jordão. E as duas cidades, elas distavam aproximadamente 24 km. Era aparentemente um caminho cheio de desfiladeiros e um caminho que normalmente era ideal para emboscadas e para a ação dos salteadores. Então, a mentalidade que estes ladrões tinham seria algo como: o que é teu é meu, eu vou levá-lo. Não é? Esta é a mentalidade daqueles que assaltaram aquele homem, não é? Que gostam de ficar com aquilo que é dos outros. E eis que aparecem então duas personagens, um sacerdote e um levita. Lucas 10, 31 e 32 diz: casualmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo.
Aparentemente, alguns estudiosos indicam como normal os sacerdotes e os levitas eles morarem em Jericó e fazerem este percurso para ir ao templo e depois regressar a casa. Não é? E num destes regressos a casa, e note-se, eles estão a regressar a Jericó e não estão a ir para Jerusalém neste percurso, okay? Eles encontram aquele homem e ao verem aquele homem eles passam ao lado. E depois agora aqui nós pensarmos um bocadinho, nós acabamos por encontrar as nossas próprias justificações, não é? Assim como eu acredito que possivelmente algumas justificações passaram na cabeça daqueles homens naquela altura, não é? Se calhar constrangidos, possivelmente, por aquele cenário, tanto um como o outro, o sacerdote e o levita, eles encontraram uma escapatória para a sua consciência não os acusar. Afinal, a lei é a lei. Não era permitido pela lei que estes oficiais do templo eles tocassem em cadáveres, não é? E nós lemos isso, não é? Eles podiam ficar contaminados e deixar de servir durante algum tempo, não é? Números capítulo 19, versículo 11 diz isso mesmo, que aquele que tocar o cadáver de algum homem será imundo durante 7 dias. Não é? Por isso fizeram aquilo que aparentemente lhes parecia mais certo, mais lógico, não é? Se calhar poderiam pensar, bem, deve ter sido irresponsável, imprudente. Assim, teve aquilo que merecia. Não é? Ou então, pode estar a fingir e ao chegarmos perto, então, sermos nós próprios assaltados e sermos nós, então, as vítimas, não é? Se calhar, outro podia pensar que alguém vai chegar mais daqui a pouco, não é? Alguém que não tenha algo tão importante para fazer como nós, então ele vai tratar do assunto. Não é? Nós estamos um bocadinho ocupados com o nosso descanso agora, inclusive, não é? Como é importante também nós descansarmos. Então, alguém menos ocupado do que eu, ele irá fazer alguma coisa, não é? Eles não fizeram nada de mal, efetivamente. Não bateram, não roubaram, não despiram um homem. Então, aparentemente, uma certa lógica e um certo bom senso sugeriam estes homens que o mais inteligente era saírem dali o mais depressa possível. Agora, porventura aqui a questão não será tanto entre escolher fazer o que está certo ou o que está errado. Talvez a grande questão aqui seja fazer aquilo que parece estar certo ou fazer o bem. E esta foi a grande questão nos vários encontros que Jesus teve com doutores da lei que o criticavam, por exemplo, por ele curar num sábado. Como agir, como é que eu e tu agimos quando temos de optar entre fazer aquilo que parece estar certo e fazer o bem? E se calhar talvez não adianta nós aprendermos o que é certo sem sermos capazes de aprender o que realmente é bom. Não adianta nós adorarmos, cultuarmos, louvarmos, cantarmos, orarmos e ignorarmos e fingirmos que não vermos o nosso próximo a precisar de ajuda. Deus não recebe este tipo de adoração. Não é? Ele quer primeiro que nós possamos exercer misericórdia. Martin Luther King, que foi assassinado por causa da sua fé, uns dias antes, ele afirmava que aquilo que o assustava não eram as ações e os gritos das pessoas más, mas a indiferença e o silêncio das pessoas boas. Okay? Aqueles dois homens possivelmente estariam a sair da sua celebração, da adoração a Deus, não é? E se calhar também uma reflexão que podemos fazer é o que é que nós fazemos, o que é que eu e tu fazemos com aquilo que eventualmente até aprendemos na igreja, o que é que nós aprendemos na Bíblia sobre Deus, do que é que isto me está a servir na minha vida do dia-a-dia, na minha vida privada, na minha vida profissional. O que é que eu faço com aquilo que eu aprendo de Deus? A atitude daqueles dois homens é: o que é meu, e eu vou manter isso. Eis então que surge uma nova personagem, um samaritano. E sabem, os judeus eles tinham de facto uma segmentação social em que as mulheres, os cobradores de impostos e os samaritanos ocupavam os últimos lugares da sociedade, a base da sociedade, não é? Ok?
Então, Lucas 10:33 diz: um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo, encheu de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários do hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Interessante. Em termos sociais, os samaritanos não se davam com os judeus e este homem parecia estar ocupado porque tinha outras coisas para fazer, tinha aparentemente algum negócio para tratar, não é? Situações importantes para lidar. Mas ele viu aquele homem e aproximou-se, chegou perto, encheu-se de íntima compaixão, importou-se. O que ele viu teve impacto na sua vida para fazê-lo mudar dos seus planos. Okay? E não basta nós olharmos, sentirmos pena, sentirmos dó de alguém, mas é necessário agirmos. É necessário fazer alguma coisa. Aquele samaritano tratou das feridas de uma forma imediata, usou os meios que ele tinha naquele momento, não ficou apenas a observar. E percebendo que isso era só o princípio, ele fez algo mais. Ele colocou na sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, para um lugar seguro, um lugar de repouso, um lugar de restauração. Eu gosto de pensar que efetivamente a igreja deve ser este lugar. Um lugar por excelência de restauração, de repouso, um lugar seguro. E lá, nesse lugar, o samaritano continuou a cuidar dele, investindo o seu tempo, os seus recursos, não é? Na vida de pessoas. Muitas vezes nós socorremos a alguém, ou visitamos uma pessoa, alguém, por vezes uma vez, e depois deixamos-la completamente abandonada, não é? Mas isto não deve ser assim. Tem que haver uma continuidade, não é? Ou seja, depois este homem providenciou para que o cuidado pudesse continuar a ser prestado até que aquele homem pudesse ser completamente restabelecido. Amor ao próximo não é apenas um sentimento, é uma ação que exige tempo, recursos, aproximarmos-nos e envolvermos-nos. Aproximar-nos não necessariamente, e hoje em dia, no tempo de pandemia que estamos a viver, esta questão da aproximação está-nos a deixar assim um bocadinho incomodada, não é? Porque não podemos aproximar-nos, se calhar, quando no passado, mas aproximar-nos é estarmos perto, mesmo fisicamente longe. Ok? A atitude deste homem é: aquilo que é meu também é teu. Eu vou partilhar, eu vou compartilhar contigo. E este homem acaba por ser um tipo de Jesus, não é? Por fim, uma das frases mais intrigantes neste trecho é a resposta que aquele doutor tem para com Jesus quando Jesus lhe pergunta qual daqueles homens parecia ser o próximo daquele que estava caído. Ele não diz que foi o samaritano, ele diz aquele que usou de misericórdia. E se calhar era um bocadinho duro para aquele doutor da lei assentar que uma pessoa que era considerada baixa na sociedade, como inimiga, que ele pudesse ser considerado como o seu próximo. E Jesus acena também então aqui, além de outras coisas, para a importância de nós amarmos até os nossos inimigos, porque até podem ser eles os únicos que nos estenderão a mão quando nós precisarmos. Disse-lhe, pois, Jesus no final: vai e faz o mesmo. Quero deixar este desafio para nós também hoje. Não ficarmos indiferentes àquilo que está a acontecer. As coisas a nível não só físico, mas a nível económico e social estão a agravar-se, não é? E não podemos ficar indiferentes, passivos com aquilo que está à nossa volta, com receio de que, ajudando nós, vai-nos faltar. Deus nunca nos falha quando nós também olhamos e assistimos os outros. Ok? Deus ricamente vos abençoe.